Amor, perdão, redenção. Olha, essas não são só palavras, né? São temas que mexem com a gente, lá no fundo da nossa experiência como seres humanos. Todo mundo, de um jeito ou de outro, está nessa busca por um sentido maior para a vida. Hoje a gente vai explorar o que seria um mapa para essa jornada. Uma jornada para dentro da gente mesmo. O poeta Rumi já nos dá um ponto de partida assim, incrível. Ele basicamente diz que o amor não é algo que a gente acha lá fora. A tarefa de verdade é olhar para dentro e, sabe, desmontar os muros que a gente mesmo construiu. E é essa ideia que vai guiar a nossa reflexão de hoje. E aí vem a grande questão, não é verdade? Muita gente se pergunta, poxa, mas por que é tão difícil encontrar esse amor? É uma dúvida que dói, é real. E é justamente por aí que a gente vai começar a nossa investigação. Então, nossa primeira parada é tentar entender a raiz dessa dor. Essa dificuldade toda em encontrar o amor muitas vezes está ligada ao jeito que a gente lida com a nossa própria imperfeição. A ideia central aqui é bem direta. A gente sofre porque a gente é imperfeito. Pensa só. A felicidade plena, total, seria um estado de perfeição. Logo, enquanto formos imperfeitos, o sofrimento vai fazer parte da nossa experiência. É parte do pacote. E, para a gente ter um contexto maior, existe uma corrente de pensamento espiritual que organiza os mundos nessas categorias. E, segundo essa visão, o nosso planeta, a Terra, seria um mundo de expiação e provas. O que isso quer dizer? Que o nosso propósito aqui é justamente lidar com as nossas imperfeições para poder evoluir. A Terra não seria um destino final de felicidade, mas sim uma espécie de escola para a alma. Certo? Mas como é que funciona esse aprendizado através do sofrimento? Bom, isso nos leva a uma lei que seria universal. A famosa lei de causa e efeito. O pulo do gato sobre o karma é entender que não se trata de um castigo que vem de cima, mas simplesmente de consequência. A própria palavra karma significa ação. Ou seja, cada atitude que a gente toma de caso pensado gera um resultado que corresponde a ela. E essa comparação com a física é simplesmente perfeita para entender a ideia. É igualzinho à terceira lei de Newton. No mundo espiritual, toda ação gera uma reação. É uma lei natural do universo, tão certa quanto a lei da gravidade, sabe? E as consequências disso são bem profundas. Primeiro, ninguém escapa do resultado dos seus próprios atos. Isso quer dizer que, às vezes, um sofrimento que parece totalmente injusto, na verdade tem uma causa, mesmo que essa causa esteja lá atrás, no nosso passado. E a responsabilidade é inevitável. O que a gente não resolve hoje, a vida traz de volta amanhã. Isso tudo leva, naturalmente, àquela pergunta, né? Se as coisas funcionam assim, quer dizer que Deus está punindo a gente pelos nossos erros? A resposta que essa filosofia nos dá muda completamente o foco. A lei divina não estaria num livro de regras ou num juiz lá no céu. Ela está escrita dentro de cada um de nós, na nossa consciência. É a nossa própria consciência que nos julga. Ok, agora que a gente entendeu o problema e a lei que comanda tudo isso, vamos para a solução. E o primeiro passo para se libertar dessa roda é o perdão. Então, se estamos presos nesse ciclo de causa e efeito, de ação e reação, como a gente quebra isso? A resposta é o perdão. Ele é a chave que pode finalmente tirar a gente desse loop de dor sem fim. O ponto aqui é muito sério. O perdão não é uma opção. Ele é essencial. A misericórdia tem que ser ilimitada. Quando alguém diz "eu nunca vou perdoar", na verdade está aplicando uma sentença a si mesmo, se mantendo preso nesse ciclo. E um detalhe importante, a morte do corpo não apaga essas dívidas emocionais. Mas calma lá, a gente precisa saber diferenciar. Existe o perdão da boca para fora, sabe? Aquele que é superficial e não muda nada por dentro. E existe o perdão do coração, que é o único que realmente apaga a mágoa e liberta a gente do ressentimento. É esse perdão, o profundo, que quebra as correntes. Perdoar os outros é o primeiro passo. O próximo, e talvez o mais difícil de todos, é o trabalho interno. É a construção ativa da nossa própria paz. E o que é essa tal de reforma íntima? Olha, não é uma guerra contra si. É um processo de construção. Pensa assim, é como acender uma luz que naturalmente faz a escuridão sumir. É sobre construir valores positivos e se tornar uma pessoa melhor, um passinho de cada vez. E vamos ser sinceros, esse processo não acontece sem dor. Crescer dói. Mas existe uma diferença gigantesca entre a dor do crescimento e o martírio. Martírio é autopunição. É um exagero que vem de não saber lidar com as próprias emoções de um jeito saudável. E aqui está a ideia talvez mais transformadora de todas. O objetivo não é lutar contra uma parte da gente.
É o contrário, é acolher, conquistar e aprender a amar até mesmo esse nosso lado sombrio. A verdadeira cura não vem do conflito, vem da aceitação e do amor próprio. Essa citação resume a jornada perfeitamente. A disciplina da reforma íntima pode ser bem difícil no começo, pode até parecer meio triste, mas a promessa é que, lá na frente, ela sempre produz um fruto de justiça e de paz para quem se dedica a ela. E a gente termina com essa imagem que é muito poderosa. O caminho para a redenção, para o amor verdadeiro, é uma porta estreita. Exige esforço, exige consciência, exige dedicação. Com certeza não é o caminho mais fácil, mas é o que leva à libertação de verdade. A questão que fica no ar é: será que existe a disposição para fazer esse esforço?